Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Que bom poder entrar na sua casa, participar junto com a sua família desse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Você sabe que a cada semana a gente tem um momento especial para a gente parar um pouquinho, sentar, abrir a Bíblia e aprender o que Jesus ensinou. Estamos na série Os Ensinos de Jesus. Chegamos ao tema 4, que vai falar a respeito do Espírito Santo. Com certeza você vai tirar hoje as suas dúvidas e vai aprender um pouquinho mais a respeito da terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo. Pegue sua Bíblia e se junte a nós nesse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Um abraço carinhoso para você que está conectado com o programa Bíblia Fácil. Nós estamos em Jacareí, aqui em São Paulo, nos estúdios da Novo Tempo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados do Brasil e ao longo dessas semanas estamos juntos aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Aqui todos já estamos com nossas Bíblias, queremos convidar você também a pegar a sua e se juntar a nós nessa grande empreitada em aprender mais da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e oferecer para você o nosso Guia de Estudos e Ensinos de Jesus. Esse guia contém os 18 temas que aqui estamos estudando. Você pode solicitar para nós por telefone, WhatsApp ou mesmo acessando o nosso site na internet. Eu lembro você que você não paga nada por isso, é um presente da Novo Tempo para você. Então pega o seu celular, está aí com ele na mão, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 12 98100 1615 e diga assim: eu quero o curso Ensinos de Jesus. E nós vamos enviar para a sua casa com o maior prazer. Lembrando que é gratuito, você não paga nada por isso. Agora, no final desse guia impresso, você tem aqui um questionário. Quem preencher esse questionário e acertar pelo menos 70% das questões, ainda ganha um outro DVD que nós preparamos lá nas Terras Bíblicas, o DVD Ensinos de Jesus. Aqui você vai ter 18 temas em vídeo a respeito desses assuntos que aqui estamos estudando. Vocês já ganharam uma Bíblia, né, de presente. Eu acho que até o final da temporada vocês vão ganhar também o guia e também o DVD para vocês terem em casa lá. Vai dar, Davi, também o pessoal aqui? Vai dar. O produtor disse que vai dar para todo mundo o guia e o DVD. Esse material é exclusivo, viu? A Novo Tempo não vai divulgar aí no canal da Novo Tempo esses materiais, mas você vai poder ter o DVD para assistir em casa, tá bom? Nós fomos aos locais onde Jesus esteve para aprender do que ele ensinou no local que ele ensinou. Então foi um material preparado com muito carinho para ajudar você no estudo da palavra, tá bom? Vamos orar pedindo a bênção de Deus para mais um estudo. Pegue a sua Bíblia e se junte a esse grupo que procura descobrir a vontade de Deus. Então vamos orar mais uma vez pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos aprender mais a respeito do Deus Espírito Santo. Quem somos nós para conseguir compreender plenamente esse tema? Mas nós queremos descansar nossas sandálias, porque o terreno que vamos pisar agora é um terreno sagrado. E ao estudarmos a respeito do Teu Espírito, que Ele mesmo impressione nossa mente e nosso coração, a aceitarmos a Tua Palavra e a pô-la em prática em nossa vida. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Eu queria começar falando a respeito de um texto que Jesus mencionou sobre o Espírito Santo. Jesus fez algumas promessas lindas, né, no Evangelho. E uma delas aparece aqui no capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Por que é que Jesus está nesse momento do seu ministério prometendo o Espírito Santo? Porque estava se aproximando a hora dele voltar para os céus. Cristo se encarnou, viveu 33 anos aqui, e quando ele foi crucificado e morto, ele então foi aos céus, depois ele voltou,
ficou 40 dias com os discípulos e finalmente foi assunto aos céus de forma definitiva. Então, como ele estava voltando para os céus, ele disse para os discípulos: eu não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos, mas eu vou enviar um outro Consolador. Interessante que quando nós estudamos a respeito do Espírito Santo, esse texto aqui ele é significativo, principalmente quando Jesus promete outro Consolador. A palavra outro em português, para nós, é sempre igual, ela não tem nuances, né? Não acontece assim na língua grega. Na língua grega você tem duas palavras para outro. É a palavra alós e heteros. São duas palavras. Quando o grego emprega a palavra alós, quer dizer um outro, mas da mesma espécie. E quando usa a palavra heteros, significa um outro, mas de uma espécie diferente. Deixa eu exemplificar para vocês aqui. Aqui está na figura canetas, mas as duas primeiras canetas, elas são completamente diferentes. Isso aqui é o heteros da língua grega. Na figura abaixo, você tem duas canetas que são, na sua essência, iguais. Aí usa-se a palavra alós. Então, quando Cristo disse, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, o outro é um alós, é um igual a Ele. Então, a primeira verdade que a Bíblia nos apresenta sobre o Espírito hoje é que o Espírito Santo é igual a Cristo. Muitas pessoas têm na mente de que Deus é um, o Filho é menor e o Espírito é menor ainda. Outros acreditam que o Espírito é apenas uma força ativa, é apenas uma influência. Nada disso. A palavra declara que o Espírito Santo é Deus. Então, tudo que Deus o Pai é, Deus o Filho é e Deus o Espírito é. É por isso que Jesus não se enganou ao usar o termo alós. Eu vou enviar outro que é igual a mim e ele vai estar com vocês para sempre. Quando nós olhamos para a Bíblia e estudamos a respeito dos atributos de Deus, a gente descobre que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. E todos esses atributos são aplicados na Bíblia para o Espírito Santo. A Bíblia declara que o Espírito Santo é onisciente, ele é onipotente e ele é onipresente. Por exemplo, na oração do salmista, no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se vou aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo do abismo, lá estás também. Então, esse salmo fala da onisciência do Espírito Santo. Agora, há um detalhe que Jesus acrescentou no seu ensino sobre o Espírito. Só o Espírito pode ser blasfemado. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos entender um pouquinho melhor ao final do estudo de hoje. Então, quando olhamos para a Bíblia, você vai encontrar sempre a figura de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Olha para a criação do mundo. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Na língua hebraica, a expressão para Deus ali é Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Só que Elohim é plural de El. Então, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra o hebraico, teria que ser, no princípio criou deuses, os céus e a terra. E por que aparece plural? Porque ali você tem a presença do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Deus Pai é o agente que está criando, o ser que está criando. O Espírito Santo pairava sobre as águas, diz o Gênesis 1, né? E Paulo vai dizer que Cristo é o agente da criação. Deus criou por intermédio de Cristo. Então você tem logo na primeira cena da Bíblia a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Há uma outra ocasião, quando Jesus se batiza, que nós vemos claramente
os três seres da divindade. O Deus Filho está sendo batizado, o Deus Espírito desce sobre ele numa forma de pomba, e Deus Pai diz lá dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então você tem ali os três seres da divindade envolvidos no batismo de Cristo. Tiesa? Então, pastor, em relação ao batismo, tem lugares que se falam que tem o batismo das águas e tem o batismo do Espírito Santo, que é o dom de línguas, né? E como podemos saber se realmente a pessoa foi batizada no Espírito Santo? Ok? Essa pergunta é muito boa porque ela nos permite explorar um pouquinho mais a respeito do ministério do Espírito Santo. E quando falamos em batismo do Espírito Santo, nós devemos entender que isso começou, o Espírito começou a sua dispensação lá após Cristo ascender aos céus. Então vamos entender um pouquinho como funciona o ministério do Espírito e eu vou chegar nesse ponto que tem a ver com o dom de línguas. Olha o que disse Jesus, a promessa que ele fez em João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. No plano de Deus não existe hiato, não existem lacunas. Deus estabeleceu um plano perfeito. Então Cristo veio, se encarnou e quando estava terminando o seu ministério terrestre e ele deveria voltar para os céus, ele prometeu o Espírito Santo, o outro Consolador igual a ele. Agora Jesus falou que ele só daria o Espírito quando ele fosse para os céus. E João vai dizer que o Espírito não foi dado enquanto Cristo não foi glorificado. Agora, o que significa a glorificação de Cristo? Significa a volta, o retorno dele para os céus, quando o Pai aceita o sacrifício do Filho em favor da humanidade. Então, quando Cristo volta para os céus e o seu sacrifício é aceito, é aí que Cristo é glorificado. E então ele envia o seu Espírito. O Espírito não fora dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado, diz João no capítulo 7. E posteriormente o Espírito foi dado. Vamos a um outro texto de Atos 2,4, que eu vou responder a sua pergunta, Tiesa. Atos 2,4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, em Atos 2, nós temos o registro histórico que ocorreu lá em Jerusalém da dotação do Espírito Santo. Então, a primeira vez que o Espírito Santo foi dado foi no dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Era uma festa israelita. O povo de Israel tinha 7 festas que eles celebravam ao longo do ano. E uma delas chamava-se Pentecostes. Tinha a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, das primícias. Eram 7 as festas. Uma delas era chamada de festa dos Pentecostes. Essa festa acontecia 50 dias após a Páscoa. Daí a palavra penta, que tem a ver com 50, e costes, que tem a ver com Páscoa. Então, Jesus morreu por ocasião da Páscoa. 50 dias depois da morte de Cristo, veio a festa de Pentecostes. Aí Jerusalém estava recebendo mais uma vez os seus adoradores, judeus de todas as partes que vinham a Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Então eles estavam em Jerusalém, os discípulos lá no cenáculo, escondidos, porque estavam sendo perseguidos, nesse momento. E então Cristo disse para eles que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles recebessem o poder do Espírito Santo. E Atos 2 está descrevendo o momento em que eles recebem o poder do Espírito Santo. E lá em Atos 2 é dito que eles receberam o Espírito e falaram, que diz o texto? Outras línguas. Então aqui está um ponto que a gente tem que observar. O batismo do Espírito Santo é quando uma pessoa é cheia do Espírito. E quando isso acontece? Quando a pessoa se abre, se entrega
ao Espírito. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida da pessoa. Qual é a evidência que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Não é o falar línguas. A evidência que alguém está cheio do Espírito é os frutos do Espírito. Essa é a evidência. Então, quem tem o Espírito produz os frutos do Espírito. Agora, em algumas circunstâncias, Deus vai dar para os seus seguidores o dom de línguas. E em que circunstâncias Ele vai dar? Quando houver necessidade delas e quando Deus quiser alcançar alguém com o Evangelho. Por que é que os discípulos em Atos 2 falaram em outras línguas? Porque estavam reunidos em Jerusalém, segundo o texto, 14 nações que não falavam a língua dos discípulos. Tanto é que eles disseram assim em Atos 2, não são estes aí galileus os que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um deles falar em nossa própria língua materna? Então, que língua os discípulos falaram? Língua materna de alguma nação das que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Então, dom de línguas é a habilidade sobrenatural que Deus dá a alguém para falar uma língua com a qual ele nunca teve contato. E quando houver necessidade para isso. Então, os discípulos falaram línguas que eles nunca haviam estudado. E foi assim que o Evangelho foi pregado, e só naquele dia 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Alguns ensinam que falar em línguas é evidência do Espírito, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a evidência de que alguém tem o Espírito são os frutos do Espírito, que nós lemos outro dia em Gálatas 5, 22 e 23. Não sei se eu respondi sua pergunta. É isso, Tiessa? Cíntia, né? Isso. É que sempre na igreja eu ouvi falar que a evidência do batismo no Espírito Santo é falar em línguas, né? Aí trouxe dúvida agora, assim, porque em 1 Coríntios 14 diz, porque se eu orar em línguas desconhecidas, meu espírito ora bem. Aí o que ele quer dizer com isso? Língua desconhecida não quer dizer que uma língua que não se fale em algum local. Se quer dizer uma língua que a pessoa que está orando não tem o conhecimento, né? Então você vai ter em 1 Coríntios um caso singular onde o apóstolo Paulo está lidando com uma falsa manifestação do Espírito Santo. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Quando você lê as duas cartas de Paulo à igreja, você vai descobrir que tinha gente lá que ia para a ceia e se embriagava de tanto beber vinho. Você vai ver que tinha incesto dentro da igreja, filho tendo um relacionamento com mãe. Você vai ver que há adultérios, prostituições. Era uma igreja muito difícil. Quem sabe a igreja mais difícil que a gente conhece no Novo Testamento é a igreja de Corinto. E Paulo escreve 2 cartas para corrigir o procedimento dessa igreja. E tinha gente que estava falsificando o verdadeiro dom de línguas. Aí Paulo começa a argumentar com eles e vai ter um momento que Paulo diz assim, vocês sabem que eu falo línguas, mas eu prefiro falar algumas palavras que todos entendam a falar milhares de palavras que ninguém entende. Então é Paulo quem nos ajuda a sistematizar os dons espirituais. E ele vai dizer em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais têm 2 propósitos, edificar e instruir. Então, dom espiritual é dado para isso, edificar e instruir. Então, se não está havendo edificação e instrução, o dom espiritual não está servindo para o seu fim. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, não apenas para um texto, mas para todo o Novo Testamento, a gente descobre que houve momentos em que as pessoas falaram línguas. Há momentos claros que vai dizer que ali haviam pessoas que precisavam ser evangelizadas e que não falavam a língua dos apóstolos, como por exemplo em Atos capítulo 2. Você vai ter outras ocasiões que vai haver o dom de línguas, mas não se menciona ali que haviam pessoas que falavam outras línguas. Bom, a gente subentende
que se o dom foi dado, é porque havia necessidade. Porque deixa eu perguntar para vocês, que necessidade tem Deus agora de me dar o dom de falar, por exemplo, numa língua russa? Se todos vocês entendem o português, por que Deus vai me fazer falar uma outra língua que não é a língua que vocês entendem? E quando hoje existem manifestações em muitas igrejas, pretensos dom de línguas, a pergunta que eu faço, a língua que está sendo falada ali é materna de qual nação? É o inglês? É o japonês? É o chinês? É o coreano? Que língua é aquela? Aí você, quando entrevista as pessoas, e eu já entrevistei várias, a resposta é a mesma. Eu não sei o que eu falei. Você fala línguas? Fala. O que você fala? Eu não sei. A pessoa não sabe o que ela falou. Se eu não sei o que eu estou falando, e se quem está ouvindo não entende, como é que nós podemos preencher os dois requisitos que Paulo dá para nós, de que o dom espiritual tem que edificar e tem que instruir a igreja? Então nós temos que pensar com mais carinho a respeito desse assunto. Agora, pastor, por que então que as pessoas falam? Eu vou dizer para você. Porque quando a gente chega no movimento pentecostal ou neopentecostal, todo mundo ensina que quem fala línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. Eu já vou te dar a palavra, Fernando, pode perguntar. Já respondeu. Então, ensina-se no movimento que todo mundo que fala línguas é porque foi batizado com o Espírito Santo. E quem não fala é porque não foi batizado. Aí a pessoa se sente numa pressão tão grande por falar, que em dado momento, em algum momento da vida dela, ela vai começar a falar coisas que nem ela mesma entende. Agora, isso acontece por quê? Porque a pessoa, na sinceridade dela, está buscando seguir a orientação que é dada do púlpito por pastores. Então, ela, na sinceridade dela, acaba falando. Agora, o que ela falou? Ela mesma não sabe. E o que a gente deduz? Que ela falou por uma pressão de grupo, porque todos estavam falando e a pessoa acabou falando também, no desejo que ela tem de ser batizada pelo Espírito Santo. Sim, Fernanda. Então, mas, por exemplo, eu tenho irmãs na minha igreja muito sinceras em oração, em busca em Deus. Elas buscam muito o Senhor e a presença do Senhor, tanto na palavra quanto em oração, e elas falam em línguas estranhas, que realmente não é língua nenhuma de nenhum país, né? São línguas estranhas, e eu já fiz esse questionamento uma vez. Como que você sabe o que está sendo dito, né? Aí a resposta foi que é uma voz interior que revela algo para aquele momento. Mas é uma voz que fala com ela interiormente, né? Aí eu falei, mas você tem certeza que isso realmente vem, né, do Espírito Santo? Aí ela crê fielmente que é do Espírito Santo. Então ela diz que é uma voz interna que fala com ela e ela revela essa palavra em línguas estranhas, mas não é nem o alemão, nem o inglês, né? É uma língua estranha. Então eu falo assim, e são pessoas que eu tenho certeza que são sinceras em busca de Deus, em ajudar o próximo, né, a conhecer a palavra. E o que significa? Por que isso, né? É o que eu acabei de dizer para você. Não quer dizer que a pessoa que fale não seja uma pessoa sincera. Até porque ninguém está aqui para julgar ninguém. O que eu estou dizendo para você é que a palavra estranha que você usou e que se usa no pentecostalismo, língua estranha, ela não tem na Bíblia. Na Bíblia não existe a palavra língua estranha. O que tem na Bíblia é outras línguas. Então essa palavra outro que nós já estudamos hoje, alós e heteros, outra língua, é isso que se tem na Bíblia. Estranha não se tem. E eu volto à questão do apóstolo Paulo, que é quem sistematiza melhor os dons espirituais, porque Paulo apresenta 3 listas para nós. 1 Coríntios 12, Romanos 12 e Efésios 4.
nesses 3 capítulos, Paulo ensina a respeito dos dons espirituais. E aí eu volto a dizer, qual é a finalidade que Deus vai fazer você falar uma língua que nem você nem ninguém entende? Por que motivo? Você vai falar isso para quê? Quando a gente entende que dom de língua na Bíblia é a capacidade de falar uma língua que você nunca entrou em contato com ela e com a finalidade de pregar o Evangelho, de instruir as pessoas. E o melhor modelo que nós temos na Bíblia é a primeira ocorrência em Atos capítulo 2. Sim, Daniele? Pastor, essa questão é um pouco polêmica, porque como nós somos pentecostais, nós vemos várias pessoas em sinceridade com o dom de variedade de línguas, que está em 1 Coríntios 12, 10, não é? Cita aqui variedade de línguas, não sei no grego qual seria a palavra, né, a tradução correta. Em 1 Coríntios também 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, então fala de uma língua que não é terrena. E em 1 Coríntios 14 fala que, no verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mistérios pode ser uma língua que realmente não existe. Pode ser, estou pedindo a orientação do senhor. Aí pula aqui para 14 ainda, o verso 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Então, o apóstolo Paulo ele sugere que se vai falar em variedade de línguas, ele também só fale em público para não assustar, não escandalizar, se houver um intérprete. Então, eu entendo assim, por experiência, e empirismo talvez não caiba aqui, não é na hermenêutica, que pelo fato de várias pessoas falarem, não é, por experiência própria, em variedade de línguas, não sendo língua existente na Terra, e o apóstolo Paulo fala tanto que, inclusive, ele é o que mais fala, né, mais que todos vós, também ele fala em outras línguas. Aí nós entendemos, por experiência, mais uma vez, que realmente existe uma língua que não seja terrena, mas que não é útil porque é apenas, 1 Coríntios 14, apenas para edificação própria de si mesmo. No verso 4, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Ok. Vamos por pontos. Você pode voltar ao seu primeiro ponto, que foi o primeiro texto que você leu. Sim, 1 Coríntios 12, o 10, fala de dons espirituais e cita a variedade de línguas. Ok. O variedade de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém, por exemplo, para falar em línguas diferentes, daí a expressão variedades, que não a língua dela. Então, em Atos 2, que é a primeira ocorrência e é o modelo padrão que o Novo Testamento me oferece, você tem ali o discípulo que falava grego e aramaico, e você tem ali 14 nações, a Bíblia menciona, partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, cada um deles falava uma língua diferente. Os discípulos falaram estas línguas. Isso é dom de variedade de línguas. É eu ter a capacidade de falar em várias línguas. Mas o adjetivo que eles lá vão usar, que é chave para a compreensão do assunto, não são estes galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Aqui é a questão. Então, veja, não existe na Bíblia a possibilidade de uma língua estranha. Existe variedade de línguas. Seria como hoje, se Deus me capacitasse a falar em russo, japonês, línguas que eu nunca estudei. Isso é sobrenatural, isso é um dom do Espírito. Vamos ao segundo ponto. Quando você mencionou o segundo ponto, por favor? O capítulo 13, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Qual é a língua dos anjos? Todas as vezes que os anjos vieram à Terra, que língua eles falaram? A língua das pessoas com quem eles conversavam. Então, veja, quando o anjo apareceu para Abraão, falou na língua de Abraão. Quando o anjo apareceu para Isaías, falou na língua de Isaías. Quando o anjo aparece para João, ele vai falar na língua de João. Os anjos têm uma língua? Deve ter.
uma língua que eles conversam entre eles, que não é português nem inglês, eu imagino que sim. Mas qual é a língua dos anjos? Quando eles vêm à Terra, eles vêm para falar a nossa língua, sempre a nossa língua. O que Paulo está usando, uma linguagem poética, ainda que se eu soubesse falar a língua que eles falam, se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Não quer dizer que Paulo saiba qual é a língua deles, porque Paulo em momento algum vai falar dessa língua. Então ele tem um texto que ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos anjos. Entre eles deve ter uma língua, mas se eu soubesse essa língua e não tivesse amor, de nada me valeria. Mas você não tem um outro momento que Paulo está dizendo o seguinte: eu falo a língua dos anjos. Em momento nenhum. Então ele está usando uma forma poética para enfatizar que o cristianismo sem amor não é nada. Tem que ser a base, tem que ser o amor. Um próximo ponto. O 14 diz que, o verso 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus. Então, se não fala a homens, não é uma língua terrena que ele está usando, porque ele não fala a homens, ele fala a Deus. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, pressupõe-se que é algo que a língua terrena também não revelaria, por ser mistério. Aí eu pergunto, lendo o contexto do capítulo 14, o que Paulo está fazendo? Ele está fazendo uma asseveração ou ele está fazendo uma descrição de uma situação que vivia-se na igreja de Corinto? Ele está declarando uma verdade, que existe uma língua que não é humana, que a pessoa pode falar esta língua e que ninguém entende essa língua. Ele está asseverando que isso é verdade, ou ele está descrevendo uma realidade que existia lá em Corinto, que ele está combatendo. Então eu fico na segunda posição, porque você vai perceber no final do capítulo que Paulo vai dizer o seguinte: vocês sabem que eu falo muitas línguas, vou parafrasear, né? Vocês sabem que eu falo muitas línguas, mas eu prefiro falar uma língua que vocês entendam a usar uma outra língua que ninguém vai entender. Vamos supor, de que adianta começar a falar em russo para vocês agora? Então, alguém na igreja de Corinto estava usando um pretenso dom de línguas para defender uma posição de autoridade espiritual. E é isso que Paulo vai combater. Então, tem gente aqui se valendo do falso dom de línguas para tentar manter uma pretensão de autoridade espiritual. Vocês sabem que eu falo em várias línguas, mas de que adianta se eu falar a língua dessas nações lá e vocês não entenderem nada? Eu prefiro falar 4 ou 5 palavras que vocês entendam. Então, da leitura, Daniel, de todo o capítulo 14, o que a gente apreende é que Paulo está descrevendo uma situação e não fazendo afirmações verdadeiras, como, por exemplo, existe uma língua que não é humana, que algumas pessoas falam, mas falam para Deus, e quem ouve não entende. Aí eu pergunto, eu preciso falar com Deus numa língua que ninguém entende, que Ele entende, mas quem ouve não entende? Deus não entende o português que eu falo? Não é essa a língua que Ele me deu para conversar? Então, nós somos levados a crer, e é claro, respeito qualquer posição, né, como você mesmo mencionou, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas a gente está tentando aqui chegar a um denominador comum. E qual é a ideia que a gente aprende dos textos de Paulo? É que ele está fazendo ali uma crítica a quem está manifestando um falso dom e se valendo dele para prevalecer na igreja de Corinto. Eu não sei se tinha outro ponto que você mencionou aí. Não, mas é repetitivo. Okay. E se, desculpe, usando se, não é? Mas e se de fato eles falarem em línguas de anjos ou línguas que não são terrenas, e nós, por julgarmos que eles, embora sinceros, estão em mentira, não seria blasfêmia contra o Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo deu esse dom a ele? É uma pergunta assim, polêmica. Honesta, né? Honesta, né? Mas com receio de julgarmos o irmão e ele está sendo sincero, mas dentro da verdade. Você está certíssimo na sua inquietação. E eu penso que eu posso responder da seguinte maneira. Agradeço a compreensão. Todas as vezes que Paulo vai falar de dom espiritual, como eu sempre digo, ele tem 2 ênfases nos dons espirituais. É edificar e é instruir.
Se eu estou falando uma língua que ninguém entende, a instrução não pode acontecer. Como é que eu vou instruir se ninguém está entendendo? E aí eu volto à questão da racionalização que nós temos que ter com a fé. Por que Deus vai me dar a capacidade de falar uma língua que é desconhecida e que nem eu mesmo sabe o que estou falando? Porque, partindo do empirismo, né, que você mencionou, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de entrevistar um pentecostal, um neopentecostal, eu faço a mesma pergunta: você fala línguas? Quem diz que fala, eu pergunto: você fala o quê? Bom, eu não sei o que eu falo. Bom, se nem a pessoa que fala está sabendo, se não há transmissão de conhecimento, como é que pode haver edificação? Então eu vou por esse ponto. Então eu entendo que o dom espiritual de línguas na Bíblia é Deus, ele dá quando há necessidade, e é a capacidade de falar uma língua materna que a pessoa não fala. E tem mais um outro ponto que é importante. Dentro do movimento pentecostal e neopentecostal, o dom de línguas, a fala do dom de línguas, é chamada de a doutrina da subsequência. Ou seja, quem é batizado com o Espírito Santo fala línguas. Isso é o que a doutrina ensina. Mas veja, se eu pretendo que todo mundo na igreja fale línguas, eu estou assumindo o papel do Espírito Santo. Porque Paulo diz que é o Espírito quem distribui os dons, conforme lhe apraz. Então, o ser humano não pode distribuir dons na igreja. E nem pode pretender que todo mundo tenha o mesmo dom. Porque Paulo listou mais ou menos 30 dons, né, nas suas listas. E ele diz que esses dons são otorgados pelo Espírito, de acordo com a comunidade onde a pessoa vive. Agora, se eu disser que todo cristão tem que falar línguas, eu estou pregando o que a Bíblia não ensina. Aonde a Bíblia ensina que todo mundo tem que ter o mesmo dom espiritual? Só existe um dom que todos nós temos que ter em comum, que é o amor. Isso a Bíblia fala. Então, eu não posso pretender que a igreja inteira tenha o mesmo dom espiritual. Eu tenho que respeitar a ação do Espírito que vai distribuir esses dons para a edificação do corpo de Cristo. É assim que eu entendo o assunto. E eu volto a falar o que eu mencionei para a Cíntia, né? Eu acredito na sinceridade, no cristianismo, de muitas pessoas que falam línguas. Agora, por que elas falam? Porque foram ensinadas a buscar esse dom. E quando você encontra, é a minha experiência agora, quando eu encontro alguém dentro do pentecostalismo que não fala línguas, a gente encontra um cristão frustrado. Porque ele se sente um cristão de segunda categoria. Porque ele nunca foi batizado pelo Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Nós, para nos convertermos, temos que ser batizados por ele. Ser batizado com o Espírito é receber o Espírito. Ninguém se converte senão pela ação do Espírito. Então, o primeiro batismo, se assim podemos chamar, do Espírito, é quando alguém se converte. Quem é que se converte senão pela ação do Espírito? Então, você acha que uma pessoa que se converteu e não fala línguas não tem o Espírito Santo? Claro que não. Ela só se converteu porque ela tem o Espírito Santo, porque foi o agir de Deus. Bom, mas nós vamos continuar esse assunto. Nós vamos para o intervalo e assim que voltamos a esse assunto com mais algumas perguntas. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo a respeito do Espírito Santo. E no primeiro bloco, começamos a conversar um pouquinho a respeito da crença do batismo do Espírito Santo, que é evidenciado através de línguas. O que a gente tem colocado aqui para você é que nós acreditamos que a pessoa precisa ser batizada com o Espírito Santo até mesmo para ser convertida. Então, eu não posso deixar o batismo por um momento posterior da sua experiência, uma vez que a obra do Espírito Santo é descrita por Cristo como convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém aceita Cristo, é obra do Espírito Santo. Quando alguém se converte, é obra do Espírito Santo. E a gente entende à luz da Bíblia que esse batismo tem que acontecer para que haja conversão. Bom, vamos voltar a falar do tema. Agora então vamos aí, pois não, amiga, eu esqueci o teu nome agora. Gisele. Diante dessa perspectiva, qual seria a correta interpretação bíblica do versículo que o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis?
Não seria essa a oração em línguas, a oração do Espírito Santo? Vamos olhar para esse texto então, né? Romanos 8, 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O que é que Paulo está declarando aqui? Que quando nós oramos, é o Espírito quem leva a nossa oração a Deus. E como nós não sabemos orar como nos convém, o Espírito intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, no sentido de que ele apresenta ao Pai uma oração agora perfeita. A nossa oração não foi perfeita, nós não soubemos pedir, mas o Espírito vai adequar esta oração e vai apresentar uma petição de tal forma que ela alcance o trono de Deus. Eu acho que esse é o sentido. Então, na oração, a gente percebe que há as três pessoas da divindade envolvida. Você ora ao Pai, como Jesus ensinou, ora em nome do Filho, como Jesus ensinou, e é o Espírito quem leva a minha oração. É Ele que intercede por mim. Mas eu entendo aqui que esses gemidos inexprimíveis, ou seja, eu não consigo descrever a forma como Ele faz isso. Não pode ser descrita a intercessão que Ele faz junto ao Pai, tamanha profundeza para que o Pai aceite a minha oração. Pelo menos é assim que eu entendo esse texto. Ok? Sim, Esmeralda? Agora deu um branco, não sei se foi Ana que foi orar, né, para pedir pelo filho, né? Ana mesmo? E aí o profeta falou que ela estava bêbada, né? Bêbada. Porque ela estava ali se derramando, né, balbuciando, assim. Não seria também, no caso, ela tá assim, falando em línguas? Essa história está em 1 Samuel, no capítulo 1, né? Então, o que acontece é o seguinte, Ana era estéril e a rival dela, que era Penina, tinha filhos e filhas. Então, ela estava orando a Deus, mas orando em silêncio. A voz dela não podia ser ouvida. Ela estava balbuciando as palavras. E o sacerdote Eli, vendo a cena, não conseguia entender aquele desespero, né? Porque ela estava derramando sua alma diante do Senhor. E ele, sem conseguir entender de fato o que ela estava falando, né? Não que ela estivesse falando em línguas, né? Mas porque ela estava falando baixinho e certamente com toda aquela angústia de alma, ele achou que ela estivesse embriagada. Ela disse, não, eu não estou embriagada, mas é porque eu não posso ter filhos e estou orando a Deus para que Deus me dê um filho, né? Então, essa é a forma que a gente entende o texto, né? Até porque nós temos que entender que se o dom de línguas é um dom do Espírito, e esse Espírito só foi dado no Pentecostes, quando Cristo foi glorificado, não pode ter manifestação no Antigo Testamento, o que fugiria ao plano, né, dentro dessa visão pentecostal, certo? Então, o que nós temos que entender que é um dom de Deus, mas a gente apreende por Atos 2 algumas questões. Eu queria fechar o assunto com 3 delas. Primeiro, o dom de língua só vai ser dado quando houver necessidade. Se não há necessidade, ele não vai ser dado. Segundo, é a capacidade que Deus me dá de falar uma outra língua que alguma nação fala. Daí vem o adjetivo materno, lá de Atos 2. Terceiro, se quem outorga o Espírito Santo quem outorga o dom de línguas é o Espírito Santo, eu não posso pretender que todas as pessoas tenham o mesmo dom. Eu tenho que deixar que o Espírito distribua. Então, quando eu ensino que alguém que não fala línguas não foi batizado com o Espírito Santo, eu estou ensinando uma blasfêmia. Porque se é o Espírito quem dá os dons, ele que escolhe que dom ele vai dar. E não são vários os dons? Então ele vai dar para você os dons que ele quer que você use na comunidade que você vive. Ele vai dar para você os dons que ele quer que você use na comunidade que você vive. E quando a gente estuda as listas de Paulo dos dons espirituais, a gente percebe que há 2 tipos de dons. Um chamado dons de serviço e o outro os dons de capacitação. Essa é a visão clara que a gente tem dos dons. Existem dons que Deus dá para as pessoas trabalharem espiritualmente com as pessoas
E existem dons que Deus dá para as pessoas servirem ao próximo. E você tem em Efésios capítulo 4, quais seriam esses dons de capacitação? Ele vai chamar lá a uns dons de apóstolos, profetas, pastores e mestres. Então, esses dons são dons de capacitação que a pessoa dá para alguns para capacitar outros a fazer a obra de Deus. E os dons de serviço, como assim são classificados, são os dons que Deus dá à comunidade de crentes para servir ao próximo, como o dom da hospitalidade, o dom da fraternidade, o dom do serviço, o dom do diaconato e etc, etc. Então, a gente percebe que há assim uma sistematização que Paulo faz. Tanto é que em Efésios 4 ele separa, ele só menciona esses 4 dons, ele não menciona os outros. Já lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12, ele vai mencionar os outros, certo? Então, o Espírito Santo é responsável por essa distribuição. Agora, voltando ao nosso texto, olha o que disse Jesus sobre a obra do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo vier, disse Cristo, qual vai ser a obra dele? Primeiro, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai levar as pessoas à conversão. Segundo, qual será a ação do Espírito Santo de acordo com o versículo 13? Ele vai conduzir as pessoas a toda a verdade. Então aprendamos uma coisa, o Espírito não conduz ninguém a verdades parciais. O Espírito conduz a toda a verdade. E Jesus continua dizendo que ele vai vos anunciar tudo o que tiver ouvido e as coisas que ainda irão acontecer. Então, o Espírito Santo tem uma função pedagógica de nos ensinar. Nós temos que aprender com o Espírito Santo. Aí eu pergunto, e faço uma pergunta aqui para você que está em casa nos assistindo. Será que no meio dos movimentos religiosos, quando uma tremenda ênfase é posta no dom de línguas, não estamos fazendo isso em desmerecimento ao incompleto ensino da palavra? Será que nós estamos gastando o nosso culto, todo o tempo do nosso culto, buscando por uma manifestação de línguas, enquanto que a palavra está fechada e nós não compreendemos as verdades que nela se ensina? Será que não tem sido uma estratégia manter as pessoas buscando por um dom espiritual em isolado, enquanto a gente continua ignorante de N verdades que a palavra de Deus tem para ensinar? Então, isso é um alerta para mim e para você. Se isso acontece na minha experiência, eu tenho que buscar mudar a situação. Eu não posso tornar o centro da minha religião a busca de um dom espiritual. Ah, não, mas não é a busca de um dom, é a busca do Espírito. Tudo bem, mas quem disse que quem tem o Espírito obrigatoriamente vai falar línguas? A Bíblia não ensina isso. Ao contrário, a Bíblia me dá personagens cheios do Espírito Santo que nunca falaram línguas. Então, a evidência, eu volto a repetir, de que alguém recebe o Espírito e tem o Espírito, são os frutos do Espírito. Então, quando eu tenho o Espírito, eu produzo os frutos do Espírito. E finalizando o nosso estudo de hoje, há um pecado para o qual não há perdão. Jesus mesmo ensinou isso aqui em Mateus 12. E ele diz no verso 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É a insistência no pecado conhecido e com isso você vai negando o apelo do Espírito. Porque é o Espírito que me convence do pecado. Mas se eu insisto num pecado conhecido,
eu posso chegar ao ponto de ofender o Espírito Santo. Então, quem insiste num pecado conhecido, não se afasta dele, não renuncia ao pecado, se nega a ouvir a voz do Espírito, ele pode chegar num momento em que ele saia da ação do Espírito Santo, saia da esfera de alcance do Espírito Santo. Aí Jesus diz que ele cometeu pecado contra o Espírito Santo. E essa blasfêmia é o que nós chamamos de pecado imperdoável. Cometido esse pecado, a pessoa não mais tem salvação. E finalizando, qual é a disposição que Deus tem em dar o seu Espírito para nós? Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então Deus dá o Espírito para quem pede. Então, se nós pedirmos o Espírito Santo, Ele vai dar o Espírito Santo. E qual é a evidência de que nós recebemos? Se nós estamos produzindo em vida os frutos do Espírito, que veio habitar em nós. Então, Jesus compara aqui o desejo que o Pai tem de dar o Espírito ao desejo que os pais terrenos têm de atender às necessidades dos filhos. Aqui estão 2 dos meus filhos, e você sabe que você que é pai, que é mãe, a gente faz tudo por essas crianças, tudo por nossos filhos. Então esse desejo que você tem de fazer o bem para os seus filhos, o Pai tem muito mais em dar o seu Espírito. E se a gente pedir, a gente recebe. E toda vez que a gente pede, a gente recebe. E qual é a prova disso? É que Ele tem atuado no nosso coração, que Ele tem transformado nosso caráter, nossa vida. Isso nada tem a ver com falar língua estranha. Tem a ver com a renovação do coração, com a mudança de comportamento, de vida na presença do Senhor. Por isso, meus amigos, você crê que Deus, no Deus Espírito Santo, como seu consolador, amigo e ajudador? Está você disposto a buscar o batismo diário e ajudar outros também a conhecer mais de Jesus? Eu queria que você, ao ouvir essa música, pensasse nisso. Que nós busquemos mais o Espírito Santo. É dele que nós precisamos. De fato, o Espírito Santo é o maior dom que o céu tem para nos outorgar. E quando nós o recebemos, ele traz após si todas as outras bênçãos. Enquanto você ouve essa música, lembre-se, o Espírito Santo quer morar em você. Eu e você somos moradas do Espírito. Nós temos que permitir que ele entre e viva em nosso coração. Eis aqui meu melhor, tudo que eu tenho para te oferecer. Sonda e conheça-me, veja em mim aquilo que me impede de te receber. Tenho muito para te falar, Senhor. Pare agora só para me ouvir. Tanto que sofri para encontrar contigo, Jesus. Minha vida hoje quero entregar inteiramente a Ti, Senhor. Meu desejo é mergulhar em Tua presença, te sentir dentro em mim, Senhor. Te encontrar todo dia, quero andar em sua companhia, Senhor.
Foi em ti que eu encontrei tanta coisa que na vida eu perdi. Só em ti eu pude ter aquilo que um dia me roubou um inimigo meu. Hoje eu sei que o que recebi de ti, Jesus, é maior, melhor do que eu busco aqui. Hoje tenho alegria, encontrei contigo, Jesus, Jesus, Jesus. Minha vida hoje quero entregar inteiramente a ti, Senhor. Meu desejo é mergulhar em tua presença, te sentir dentro em mim, Senhor. Eu quero te encontrar todo dia, quero andar em sua companhia, Senhor. Hoje sou feliz, pois te encontrei, Jesus. Hoje sou feliz, pois te encontrei, Jesus. Hoje sou feliz, pois te encontrei, Jesus. A verdadeira felicidade vem ao nosso coração quando a gente tem de fato o encontro com Cristo. E esse encontro ele acontece por obra do Espírito. Essa é a obra do Consolador, que vem ao nosso lado para nos ajudar na nossa experiência cristã. Sabe, você tem buscado pelo Espírito. Todas as vezes que nós oramos pelo Espírito, Deus está disposto a nos dar o Espírito. E quando Ele vier, quando Ele vem, disse Cristo, Ele vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Essa é a obra do Espírito. Ele vem também para nos ensinar toda a verdade, nos conduzir nela. Essa é a função do Espírito. E eu espero que eu e você, ao lermos esse livro, sejamos conduzidos pelo Espírito em conhecer a vontade dEle para a nossa vida. Que Deus abençoe ricamente a você. Ele tem trabalhado com você na sua história, com a sua experiência. E Deus sabe que todos nós temos o desejo sincero no coração de servi-lo e de fazer a vontade dEle. Por isso nós temos que orar por esse Espírito cada vez mais. Vamos orar mais uma vez agora? Pai Santo, nós queremos ter o Teu Espírito em nossa vida. Nós queremos que Ele venha e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós queremos que Ele venha e nos conduza a toda a verdade. Nós queremos compreender o que é certo e o que é errado. Queremos entender a Tua voz a nos falar e queremos andar em Teus caminhos. Por isso, Pai, nos abençoa. Abençoa cada amigo que está agora nos assistindo. Que a Tua bênção envolva também a nossa família. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, pela sua companhia.
Na semana que vem a gente volta para mais um tema da Palavra de Deus. Eu espero vocês. Até lá.